Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MedStart. Hoje a gente trouxe um convidado muito especial aqui, Dr. Nestor. Ele é da Junta Médica do município de Ipojuca. Vai trazer aqui um tema muito importante, atua em perícia médica, em medicina do trabalho, atua na área de psiquiatria também. É um médico completo. Obrigado. A gente veio aqui falar hoje sobre o autismo, que é um tema muito importante, existem muitos mitos, muita desinformação sobre esse tema. E a gente vai, enfim, vamos começar sem enrolação. E Nestor, conta aqui pra gente, conta pro pessoal, se você fosse explicar brevemente, para o pessoal de casa entender, para quem está assistindo esse vídeo entender, o que é o autismo, de uma forma breve, assim, para a gente definir. Ok, muito obrigado. Vamos lá. O autismo, né? Hoje eu sempre gosto de esclarecer quando me perguntam do autismo que é uma condição. É uma condição onde o paciente ele apresenta um transtorno do desenvolvimento cerebral e que traz muitos prejuízos, né? E o principal é o prejuízo da comunicação, da interação social. É essa que está mais prejudicada, onde o paciente ele vai ter limitações. E aí a gente sempre vai dividir em suporte um, 2 e 3. O suporte um, que vulgarmente as pessoas chamam leve, mas não é leve, porque esse prejuízo ele está muito presente na vida, tanto da criança, do adolescente e do adulto. E ele também tem que obedecer alguns critérios, tá? Entre os critérios justamente do pensamento repetitivo, restritivo, ele tem que ter estereotipias, que pode ser vocal ou motora, como movimentos, ou na ecolalia. Também da flexibilidade, onde eles têm essa flexibilidade muito ali restrita. Também do hiperfoco, mas hiperfoco em coisas que eles gostam ali e não conseguem. Então, na criança é muito comum ele estar sempre com um dragão e brinquedos que eles guardam por toda uma vida. Tem um paciente que ele usa esse brinquedo, ele tem 40 anos, mas ele guardou e toda vez, todo sábado ele usa. Ele relaxa aquilo ali, tá? Então, ele tem que obedecer esses critérios, tá? E o principal que é o sensorial também. Desses 4 critérios, 2 têm que estarem presentes para a gente ter o diagnóstico de autismo. Agora, não pode, né? Também como condição do diagnóstico, tem que ter aparecido sintomas na primeira infância, como trazer um prejuízo e a gente sempre fazer diagnóstico diferencial, principalmente de todos os transtornos com a deficiência intelectual. Perfeito. E você, da sua experiência, da sua vivência, conta um caso aí importante que marcou tua carreira, para que o pessoal de casa tenha conhecimento mais sobre o tema. Então, são várias situações, né? Mas acaba que a gente tem carinho pelos pacientes. Então, eu tenho um adolescente que, quando a gente começou o tratamento, ali o acompanhamento, na verdade, ele não sentava, ele não olhava para mim, ele sempre ficava em pé e sempre com um olhar para a parede. E com o passar do tempo, então ele nunca falou que gostava ou não gostava da minha consulta, mas ele começou a sentar, ele falava mais, ele era mais participativo ali. Então isso era muito bacana, porque eu via a evolução, não só comigo, mas ele estava com toda a equipe multidisciplinar, e isso me dava muito prazer. Outro caso é um paciente, que ele é policial rodoviário federal, 30 anos, e ele chorou, porque com o diagnóstico, porque ele queria uma explicação de todo aquele sofrimento, principalmente no ambiente de trabalho, óbvio, na interação social, também do lado pessoal dele como profissional. Então essas coisas marcam e dá mais prazer da gente seguir. Perfeito. E aí é importante você frisar isso da evolução dos seus pacientes, porque muita gente que possa ser que, por medo, né, do diagnóstico, não procure ajuda, ache também que não é nada, ou então que muita gente acha que o autismo, não é autista, não tem cura, não, mas existe com tratamento, com acompanhamento em médico, do acompanhamento do psicólogo também, vai ter melhoras significativas na vida da pessoa e na interação, né? Exato. Imagina que as pessoas falam muito que está em moda o autismo, mas sempre existiu.
Hoje tem uma pesquisa que no mundo tem mais de 70 milhões de pacientes com diagnóstico de autismo. No Brasil mesmo, 36, a cada 36 pessoas, uma tem autismo. Agora, antes, o que é que a gente falava? O autismo, né, o suporte 1. Não, ele é tímido. Ou o grave, que é o suporte 3, né? Não, ele tem retardo mental. Uhum. Então, por esse preconceito, porque não se fala muito do 3. Quando a gente está falando de autismo, é um assunto que é bacana que as pessoas comecem a ter esse conhecimento, a gente sempre está usando o suporte 1. Porque aparece agora criança e adolescente com diagnósticos corretos, mas também tem muito adulto que está buscando a explicação do o porquê tanto sofrimento ali para estar um professor em sala de aula, para estar um médico em atendimento, que é uma coisa que dá prazer a ele, mas é a tensão que isso gera. Uhum. E isso gera o quê? Outras doenças, outras comorbidades. Você falou do adulto que tem autismo, mas uma dúvida. Ele vai desenvolver os sintomas na vida adulta ou esses sintomas já vêm ali da primeira infância, da infância? Então, quando é criança, adolescente, geralmente é os pais, né, que querem buscar o porquê daquele comportamento. E aí eles vão primeiro no pediatra, que para mim seria o principal profissional para dar o diagnóstico, mas geralmente os pediatras encaminham para o neuropediatra, que é o neurologista infantil. E o adulto não. O adulto ele vai ou para psicóloga ou pelo psiquiatra, mas não porque eles querem investigar autismo. Eles vão por ansiedade, por depressão, porque esses transtornos acompanham muito eles, porque eles não tiveram aquele acompanhamento da equipe multidisciplinária lá atrás, que hoje as crianças e adolescentes têm a oportunidade. Uhum. E uma curiosidade também que possa ser que o pessoal de casa que está assistindo esse vídeo tenha a questão de uma pessoa que tem autismo não necessariamente ela vai ter um déficit intelectual. Até porque você falou de um paciente aí que é, é policial federal. E pra gente, todo mundo sabe que para ser um policial federal ele precisa de estudar muito, passar no concurso. Estudar. Então, o autismo é algo da comunicação, mas não necessariamente ele vai ter um déficit. Exatamente. E aí, por isso que o DSM ele divide, tá? Em suporte 1, 2 e 3. Mas o 1, antigamente no DSM-4, a gente usava o Asperger para o suporte 1. Uhum. E o Asperger, eles não têm nenhum prejuízo da cognição. Eles têm sim da interação social, todos têm. Mas às vezes eles falam, tanto que existe um preconceito que diz assim: tu nem tem cara de autista, tu nem parece autista. E isso é muito cruel, porque dói muito no paciente. Eu tenho que comprovar para você que eu tenho esse transtorno no espectro autista. Então, Uhum. não. É bacana esse acompanhamento para a gente ir buscar o diagnóstico correto e saber de onde vem aquela ansiedade, saber de onde vem aquela depressão. Perfeito. É por isso que é importante a informação, né? O paciente Exatamente. procura ajuda, não ficar, enfim, com essa dúvida. Marca uma consulta, vai no médico especialista, vai no médico que ele pode te levar a você ter um diagnóstico, você ter ajuda e tratar, reduzir seus sintomas, né? Melhorar a sua comunicação, interação social, tudo isso. Essas melhoras aí vai só trazer benefício ao paciente. Exatamente. Doutor Nestor, explica aí para mim e para o pessoal de casa. Existe idade certa para chegar ao diagnóstico de autismo ou não? Então, na infância, né, qual é a melhor idade, né? A partir dos 14 meses, ou seja, 1 ano e 2 meses, a gente já pode começar a investigar. No adulto, não. No adulto, eu tenho pacientes com 50 anos que estão, agora que eles têm um diagnóstico, mas que passaram por uma vida com todo o prejuízo que o transtorno do espectro autista gera para um paciente. Perfeito. Então, quanto mais cedo, melhor, porque daí você vai ter. Porque a ideia, exatamente, do mais cedo é justamente da equipe multidisciplinária. Uhum. Porque a gente tem hoje a equipe ABA,
né? O método melhor hoje é o ABA, mas a gente tem a musicoterapia, a terapia cognitivo-comportamental, que é onde a gente vai desenvolver esse comportamento para não gerar esse prejuízo. Que Uhum. hoje meus pacientes adultos que não tiveram essa oportunidade passam e sofrem. E para falar um pouco assim, que a informação é muito importante para as pessoas, os pais que têm um filho, para onde ele deve levar em relação ao SUS, que eu acredito que a maioria das pessoas, qual seria o fluxo mais fácil de chegar nesse diagnóstico e ter um acompanhamento? Então, geralmente quando um pai, uma mãe, né, uma criança que está ali percebendo um comportamento diferente, principalmente quando ele vê que aquela criança ele não é muito participativa em brincadeiras, mas um isolamento ali social, e a gente tem que investigar não só autismo, como qualquer outro transtorno, a gente primeiro procura um médico, e o médico no SUS é quem ele vai encaminhar para a equipe multidisciplinária. Então hoje em vários municípios, eu trabalho em Siriaém também, e lá tem justamente, eles chamam a Casa Azul, que é uma casa multidisciplinar só para autismo. Perfeito. Aí daí a partir desse acompanhamento, desse diagnóstico, vai poder ser acompanhado e Exato. reduzir as perdas, né, que essa criança teria Esses prejuízos, durante exatamente. toda a vida. Exatamente. Perfeito. E outro ponto importante também é a questão da família, né? O papel da família nesse acompanhamento. Não é só simplesmente jogar a criança lá na Casa Azul, que nem você falou, e esperar que ali vai ser a solução, né? Muita gente, inclusive na psiquiatria, você deve ver muita gente que acha que a medicação, usou a medicação, pronto, não precisa fazer mais nada. Não faz atividade física, não faz nada, enfim. É, Mas do autismo aí, o que é que você pode falar? Esse papel da família, o que é que a família pode fazer? em primeiro lugar, muito carinho, porque não é fácil, né? A gente sempre está falando de suporte 1, mas tem o suporte 2, tem o suporte 3 e o próprio suporte 1 também requer muita atenção, né? Muito carinho. Eu digo sempre às mães que elas muitas vezes necessitam também de acompanhamento, porque é aquela criança muito hiperativa, fisicamente falando. Eles têm uma baixa limiar frustração, então o não é o motivo de uma birra ali, de um nível de irritabilidade absurdo. Então a gente tem que ter, primeiro, carinho, mas também tem que estar acompanhada muitas vezes. A gente sabe que em situações, né, com deficiências, muitas vezes aquela mãe está sozinha porque o pai tem que trabalhar e ela passa o dia inteiro e não pode trabalhar para fazer esse acompanhamento. Por isso que, graças a Deus, hoje existem leis que aquela mãe, aquele pai que tem um filho autista, eles têm redução de carga horária de trabalho. Uhum. Então, nem todas as empresas aderem, mas a parte servidor, eles têm esse direito. Muito Então, importante. é necessário ir acompanhar, cobrar de governo, cobrar de plano de saúde quando tem, e do profissional. Esse acompanhamento, essa evolução. Uhum. E uma coisa assim que é muito praticada é a questão de, às vezes até por falta de conhecimento, a família, a solução é jogar um tablet e jogar um celular na mão da criança É, para que ela fique ali distraída enquanto possa a pessoa fazer. Só que isso aí às vezes acaba agravando, né? é. Qual é o tempo de tela aí específico? Exato, exato. A Conta gente pra tem gente. que, o que é que a gente tem que lembrar, né? Tanto no TDAH, mas no autismo, eles vão ter o hiperfoco. Por isso que quando você dá uma tela, eles vão ali e se deixar, eles passam o dia inteiro naquele hiperfoco. Quando eu tomo, e aí eu tomar, se eu ensinei que tela pode brincar o dia todo e eu vou tomar, gera toda aquela frustração. Então, tem que ter tela, porque a gente tem que acompanhar a tecnologia, mas a gente tem que ter horário e fiscalização também. Uhum. Isso não só para o autismo, né? Mas para Para todas todas as as crianças no crianças, geral. independente de diagnóstico ou não. Uhum. As sociedades brasileiras, inclusive, recomendam um tempo, tá, de acordo a cada idade, que a gente Isso. vai aumentando a exposição da tela, né? Mas aí começa em casa, né? Se eu tô com o celular o dia inteiro na mão, pô, meu filho tá aprendendo aquilo ali, por que que ele não tem, ele não vai querer ficar também repetindo aquele padrão?
E, Nestor, o papel do médico no tratamento do autismo. A gente já falou na questão do diagnóstico, mas na questão do tratamento, porque a gente já falou do papel da família, da equipe multidisciplinar, mas o médico em si, o que é que ele pode fazer pelo paciente que tem o autismo? Então, o médico ele vai ter que acompanhar, porque o que é que a gente vai trabalhar, né? Toda a equipe vai trabalhar a parte da cognição, mas o médico ele vai ter que verificar se as sintomatologias apresentadas elas estão necessitando de medicação também, porque não existe medicação. Qual é a medicação para o tratamento de autismo? Não tem. O tratamento ele é multidisciplinar, mas as medicações estão para os prejuízos. Muitas vezes, irritabilidade, impulsividade estão muito relacionadas. Uhum. Então, a gente tem que ir com algum tipo de medicação de acordo com aquele criança, ou adolescente ou adulto. Exato. Isso é muito importante, essa informação é importantíssima, porque não significa que meu filho tem autismo, porque o filho da vizinha também tem, ele toma X medicação. Exato. Aí eu não vou dar a mesma medicação para o meu filho, porque essa é a medicação do autismo, não tem isso. Não, Aquela pessoa toma a medicação X porque ele tem sintomas É X. engraçado, né? Você falou isso, eu lembrei que eu tenho pacientes que risperidona é uma das medicações indicadas para criança ou adulto, mas em alguns adolescentes, criança, ela dá o efeito contrário. A criança ela fica mais acelerada Uhum. quando tem aquele efeito sedativo. Então, para você ver que não é receita de bolo. Não é receita de bolo. Até, às vezes você já deve ter visto muito isso daquela medicação ser a mais indicada. Vou dar outro exemplo, fluoxetina. A mulher que tem sobrepeso, que depressão, aí essa é uma medicação que é feita, acho que é a mais prescrita nesse perfil. Daí você passa, não, tendo a certeza, não tem certeza de que vai, porque depende também se a paciente vai se dar bem com a medicação. Por isso que precisa de fazer o acompanhamento com o médico. O médico vai prescrever e daí vai ter a volta do paciente, né? Na psiquiatria é muito comum isso. E ele vai relatar, doutor, eu não me dei não. Tô ficando mais nervosa ainda. Exato. Sei lá, minha boca tá seca, tá tendo sintomas lá que não tolera, a paciente não vai tolerar. Alguns são transitórios, né, que depois vão melhorar. A orientação do médico é muito importante nesse sentido, mas outros realmente vai ter que fazer a troca da medicação. Não, e outra, além da medicação, eu sempre digo isso aos pacientes, a medicação é 50%. Os outros 50% é você. Quando eu digo isso, cadê a terapia? Cadê a atividade física? Tudo isso faz parte do tratamento. Serotonina é Uhum. na atividade física de forma natural, dopamina. Então, a medicação por um lado, porque lá na frente, quando o paciente olha para mim e diz assim, Nestor, eu estou bem, eu digo, começou o tratamento agora. Porque a gente vai trabalhar o quê? A causa Uhum. dessa, do sobrepeso, é compulsão alimentar, é um escape ali, a busca de dopamina por ali. Então, o que é que a gente vai fazer para trabalhar isso? Exatamente. Saca? Fala que é um tripé, né? O tratamento da saúde mental, né? Exato. É a medicação, são atividades físicas, né? Terapia, E a terapia. exatamente. E outro ponto importante também, uma coisa puxa a outra, né? Uma coisa que você Sim, falou importante é que o paciente chega ao ponto de que ele estava naquele quadro, e isso doenças mentais de forma geral, sim, não só o autismo, mas também a depressão. sim. Chega a um ponto de que o paciente estabilizou, a medicação fez efeito, ele está ali fazendo, né, o tripé, né, atividades, tudo mais, o acompanhamento com o psicólogo, aí ele pode ter a brilhante ideia de parar a Ah, é medicação. muito comum. É É muito muito comum. comum. Não, agora eu melhorei e parou. Só que Não vou não. mais, não preciso mais. Aí é o momento que decai. Porque, primeiro, a medicação, você sabe melhor do que é, muito bem isso, que a medicação ela não pode ser descontinuada Não, não, de imediato. Né? Ela precisa de um acompanhamento. precisa. E tem medicações Também. de um desmame. Segura. Exato. Tem medicações que não vai precisar a pessoa tomar o resto da vida. Exato. Mas existe a forma correta Exatamente. de fazer. E também tem o justamente eu não estou bem, já estou bem, não quero mais tomar a medicação, não vou lá. Mas eu digo sempre aos pacientes, em 2 anos eles voltam. Porque se eles não identificaram a causa do adoecimento, eles voltam. Por isso que eu preciso da terapia. Exatamente.
E às vezes isso poderia ser evitado se o paciente seguisse o acompanhamento e falasse, doutor, tô bem, Quero deixar. quero deixar a medicação. Exato. Às vezes a falta de informação leva o paciente a largar a Porque medicação. a gente imagina que a gente avalia tudo, né? Os geradores de estresse, ambientais, sociais, a gente tem que analisar como um todo. Não é só porque você está bem. Se está bem, ótimo. Mas a gente tem que se manter no bem. Exato. E aí é quando a gente tem que avaliar tudo isso. E tem paciente que a gente vai olhar e vai dizer assim, não, concordo, eu estava esperando você dizer para mim que queria desmamar. Mas já vai ter aquele paciente que vai dizer, não, não chegou o momento ainda. Se desmamar agora, você vai aumentar os sintomas. Então, tem que ter também, não é só o desejo de querer parar de tomar medicação, mas a avaliação médica, né, detalhada para saber se realmente chegou o momento de fazer isso. Exatamente. Nestor, o que é que, na sua opinião, o que é que falta na sociedade como um todo para que pessoas com TEA, né, com o autismo, tenham mais inclusão e consigam viver em sociedade, né? O que é que, de modo geral, o que é que poderia melhorar essa questão? Em primeiro lugar, a informação, né? A gente vê o autismo como uma condição e não como uma doença. A partir daí, o que é que a gente vai ajudar no caso? Hoje, o que é que a gente tem nas empresas? Hoje as empresas estão contratando pessoas com PCD, com deficiência, portadores de deficiência física. E entre elas está o transtorno do espectro autista. É um direito adquirido por lei, pelo Estatuto, né, do Deficiente Físico, onde eles estão tendo a oportunidade de ter igualdade dentro de um ambiente de trabalho. Porque antes, não, aquela pessoa é chata. Não, aquela pessoa ali, ela não sabe participar, é egoísta. E não é nada disso. É o jeitinho deles de ser que a gente tem que aprender a lidar. E hoje a gente está tendo mais oportunidade. Mas imagina 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Que primeiro eles não sabiam nem que tinha um diagnóstico, muito deles. E outro está competindo com outra pessoa que está naquela entrevista, tem totalmente uma comunicação perfeita. E você com essa limitação da comunicação social, vou competir? Não consigo. Então, hoje a gente já entra com o PCD e essas pessoas têm as vagas garantidas. Vão fazer uma competição sim, vai ter a concorrência sim, mas entre elas. E aí é muito mais justo. Perfeito. E coisas importantes é que eles têm, quem tem o autismo, né, tem direitos, né? Um deles você falou, que é da cota PCD de empresas, outro Exato. também, que inclusive, assim como você também atua nessa área, vários pacientes que chegam para essa cota, inclusive, às vezes se destacam na empresa como excelentes funcionários, porque a questão do autismo não vai excluir a possibilidade dele ser um excelente funcionário. Ao contrário, às vezes ele é super inteligente Hiperfoco no trabalho. no trabalho. Então, eles são pessoas tão corretas que dizem assim, eita mãe, eu acho que não vou, estou meio cansado. Não, eu vou. Então, tarefa dada é tarefa cumprida. Eu sei de um paciente que ele entrou numa cota PCD de uma empresa como auxiliar de serviços gerais. Com pouco tempo ele virou supervisor, porque ele era tão detalhista na questão da limpeza e tudo, que ele acabou virando supervisor. Então, veja, e para ser supervisor, assim, você precisa ter um certo discernimento, um intelecto maior Mas aí, para poder gerenciar o... com certeza, esse paciente seu, ele está em acompanhamento com a equipe multidisciplinar, ele está com terapia, ele está com TO, ele já esteve, porque ele desenvolveu, porque você aprende, né? Iniciar a conversa e manter, é muito difícil para o autista, mas ele aprende. Então, tu gostou da aula de ontem? Aí outra pessoa, sim, você gostou, a gente tem essa facilidade de comunicação. Eles olham para você e fazem sim. É verdade. Então, é difícil você querer continuar naquela conversação, mas com a terapia, com o acompanhamento, Você vê a evolução, é exato. muito bacana isso. Exatamente, exatamente. E essa questão do PCD, existem vários critérios que é definido por lei, né, que dá direito à pessoa a entrar. Sim. Não é só bom para a empresa,
porque também a empresa tem uma cota que ela precisa cumprir, que ela vai ter benefício fiscal, né, em cima. Então, é bom para a empresa contratar os funcionários. É como se não é um favor que a empresa está fazendo, na realidade ela também tem benefício. Sim, E pode se dar de cara com uma pessoa que vai se destacar, como a gente acabou de comentar, né? exatamente. Tem a questão também de ser um excelente, faz parte da terapia também. Porque o paciente, aquela pessoa que tem o autismo, ela começa, entrou lá no trabalho, onde ela vai ter interação social, onde ela vai ter como se fosse assim, um objetivo, algo, uma tarefa a cumprir. Então, isso também faz parte. Como também faz parte da educação física, atividade física, caminhada, alguma atividade em grupo, tudo isso também Sim. faz parte. E eles são muito corretos, eles se determinam a fazer atividade física, ó, todo O dia. hiperfoco, daqui a pouco tá. Agora, ele é isso que é necessário sempre trabalhar. Eu fiz o admissional de uma candidata de um concurso e, e a forma de falar ali, né, quando ela entrou, eu disse parabéns, primeiro lugar, e parabéns em primeiro lugar. Aí ela olhou pra mim e eles entendem de forma muito literária o que você fala, muito correta ali. Aham. Não, eu não fui primeiro lugar. Aí eu, eita, não, 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 não. Aí eu expliquei ele assim, ou seja, até para piada, para aquela conversa que tem duplo sentido, para eles é mais difícil. Mas com acompanhamento eles começam a desenvolver. Isso é muito bacana. Exatamente. E uma outra coisa, já que a gente está falando de direitos, né, nesse contexto, direito do autista, também tem a questão do livre acesso. Tem um plano do governo que é o VEM, aqui Sim, na cidade do Recife. Tem também a perícia que, se o indivíduo tiver o diagnóstico, né, ele tem o direito de solicitar uma perícia, né, que o médico vai, através da perícia, definir se ele tem direito ou não desse transporte público, que é uma coisa também muito importante, que as famílias geralmente têm muita carência, precisa estar levando a criança, né, enfim, a pessoa com essa condição para fazer tratamentos, para se deslocar, e isso faz total diferença na vida dessas pessoas também. sim, é verdade. Tem até mitos e verdades, né? Que, que eu sempre escuto no consultório assim, não, ele não tem autismo porque ele olha nos olhos. E é uma maldade, porque muitas vezes o autista, ele olha nos olhos. Não é critério diagnóstico, se não olha nos olhos, é autista. Não, não é isso. Mas existe esse mito que se olha nos olhos, não é autista. Uhum, Né? Como eh, ele faz birra, então ele é autista. Ou toda criança faz birra, ele não é autista, mas o que é que a gente avalia na birra, né? Aquela mudança de humor, aquela intensidade daquela irritabilidade uhum, e a duração dela. Porque birra toda criança faz, é verdade. Mas e a intensidade? É um transtorno de humor que chega a aparentar. Eu estava lendo outro dia que tem um político aí americano que ele fez uma associação à vacina do Covid-19 uhum. para dizendo que a vacina do Covid Que estava causando autismo. E, pelo amor de Deus, é de uma ignorância, porque ainda está em muita investigação, mas a gente sabe que 78% é de causa assim, é uma genética herdada por pai e mãe, 18% é uma genética não herdada, mas pela parte, mas sim genética, não do pai e da mãe, mas genética, e 0,4 a 1,2 é ambiental, fatores ambientais. Então, é, apesar de ser um percentual ali menor, mas conta muito, com certeza. porque estamos até associando a grávida, né, que na gestação usou ácido valproico, maconha. Então, tudo isso é tudo novo, mas estão aumentando as investigações. Às vezes a má interpretação de alguns estudos leva a essa questão, porque não é porque existe um estudo de que tentou vincular a, A vacina do a Covid, vacina do Covid, ou então, por exemplo, a maconha, ao autismo. Não é porque existe um estudo que significa que, às vezes, a má interpretação de um estudo, exatamente.
o médico Então vai, tem que ter muito a cuidado. pessoa vai lá e fala, não, ó, o estudo comprovou que... E às vezes nem foi isso. Às vezes o estudo ele não Exatamente. descartou. Investigações. Nós estamos encontrando essas coisinhas, mas que é muito top. Por isso que a gente, hoje em dia, né, em pleno século XXI, a gente tem que basear cada vez mais em embasamento científico. Esse tipo Exatamente. não é, não, que eu acho que, não, que teve, a pessoa que vacinou ou teve um filho com, isso não é embasamento científico. Embasamento científico você vai pegar uma quantidade enorme de pacientes que tem a doença, que não tem a doença, vai fazer vários critérios aí para que não tenha nenhum, para que evite, minimize os erros. E daí um estudo em cima do outro que vai comprovar ou descartar Na verdade, aquela associação, tem razão. né? Nestor, eu vou contar para você um caso que aconteceu na época que eu ainda era estudante de medicina e durante um estágio eu estava numa consulta de psiquiatria e uma criança que tinha o diagnóstico de autismo, eu não vou lembrar o grau de autismo, mas pela descrição acho que você vai suspeitar qual é o grau. E ela durante a consulta, ela estava muito agitada, a criança. Era um menino bem forte, ele. Devia ter ali uns 9 anos, eu acredito. Entre 8 e 10. Daí ele bem forte, ele inquieto, inquieto. Aí a médica tava quase encerrando a consulta. Aí deixa eu tentar aqui, botar ele pra assistir, colocar ele pra assistir o celular aqui. Aí eu coloquei um desenho animado no celular e ele e ficou ali, E né? como desenvolveu o hiperfoco. Ficou hipnotizado. Só que ele queria segurar o celular na mão. E eu não tive a confiança de deixar o celular na mão dele para ele cair o celular novinho, né? Estudante lá, enfim. Aí eu segurei. No que eu seguro, que eu tô também assistindo com ele me dá um tapa na cara daqueles Sim. que parecia com um adulto, que eu vi estrela, né? Ih! Exato. E eu não tive reação. Eu fiquei. Só botei a mão assim no rosto e fiquei assim, com o rosto coberto. E eu não sabia como é que ele reagia, ele acabou se arrependendo do que fez e ficou querendo me beijar, me abraçar. Aí daí, na época, existe um mito, né, de Sim. que, não, se é autista ele não vai ter compaixão, ele não iria ficar, ter pena, ter remorso, né? Mas conta aí, isso é mito? Não. É verdade? Se o autismo vai ter o remorso, não vai? Não, isso é mito. Eu volto a dizer, o autismo, e a gente vai falar de suportes, mas o autismo, eles desenvolvem sim, tá? Esse lado que ele consegue abraçar, porque eles têm toda aquela dificuldade, aquele prejuízo sensorial. Mas eles conseguem desenvolver. E senão a gente estaria partindo novamente do pressuposto de se olha nos olhos, não tem autismo. Uhum. Então, não, eles podem desenvolver. É como aquele comportamento impulsivo, eles têm a dificuldade, a baixa limiar, a frustração, onde você não deu o celular, ele queria, ele estava com hiperfoco ali. E você foi e tomou. Você não tomou, você só não deu para ele segurar. Mas ele queria continuar assistindo. E é óbvio que naquela frustração de entender que você ia tomar, ele resolveu, foi impulsivo ali aquele comportamento. Mas depois ele viu porque ele está em acompanhamento. Isso é muito bacana. Porque se não tivesse, não, ele continuaria chorando, continuaria tentando bater mais. Uhum. Então, é o pensar no como os mitos, e vamos falar um pouquinho das verdades, a gente tem que avaliar, principalmente quando aquele pai, aquela mãe, ele vê aquele filho que anda de ponta de pé. Não é que quem anda de ponta de pé tem autismo, mas é uma pauta Sugestivo, importante né? ali de alerta. Aquela criança. Criança, ela gosta de estar ali com brincadeiras com outras crianças. É aquela criança que quer estar junto dos pais e não quer estar ali com as crianças. Então, a gente também, então vamos investigar. Uhum. Né? Tanto outras coisas que a gente sempre fala do comportamento, da mudança do comportamento. Porque a gente tem que descartar outras coisas. Uhum. Porque a gente não pode estar falando só autismo, porque senão eu já escutei muito, tudo agora é autismo. Mas porque ninguém fala que tudo agora é depressão. Mas a gente vê um aumento de depressão nos jovens, nos adolescentes. Tentativas, não se fala muito, mas existe um grande índice de tentativa de suicídio. Existe um grande índice de transtorno de ansiedade com síndrome do pânico. Que é mentira, porque a gente
Eu sou de uma geração que nossos pais tratavam como frescura, que não tinha tempo para isso, que uma surra resolvia. Mas graças a Deus hoje mudou o pensamento. Hoje os pais se preocupam mais em investigar. E eu acredito que isso aí é o mais importante. Perfeito, muito importante essa tua temática, essas informações que você está trazendo aqui. Então, aproveitando aqui que a gente falou de várias coisas importantes, você trouxe conhecimentos, né? Informação aí é muito relevante para quem está assistindo esse vídeo. Sim. E para quem está assistindo aqui esse conteúdo, que quer te encontrar, que quer marcar uma consulta com o Dr. Nestor, a gente vai deixar disponível aqui, a produção vai providenciar, colocar o link aqui, né, nessa publicação. Se você estiver vendo pelo YouTube, Instagram, onde quer que seja, em algum lugar aqui você vai encontrar um link ou uma forma de entrar em contato com o Dr. Nestor aqui para marcar sua consulta. Ok. E, Nestor, para encerrar, né? Infelizmente está chegando ao final desse episódio. Não, Espero te ver aqui em outras cheio até a dúvida. oportunidades para falar de vários outros temas, porque saúde mental é uma coisa que tem muito o que falar. Sim. Aproveitando, eu queria que você deixasse uma mensagem para os recém-formados, para os médicos, também para as famílias, né, que têm pacientes nessa condição, para que o pessoal leve essa informação, né, desse conteúdo aqui para casa. Ok. Primeiro lugar, né, para os pais, né, sempre investigar, acompanhar ali a mudança do comportamento. Nem tudo é autismo, concordo, mas a gente tem que sempre investigar, principalmente mudança de comportamento. Aquela criança que está mais isolada, aquela criança que tem uma dificuldade de interação com outros coleguinhas, se está muito irritado, a gente sempre acompanhar e encaminhar para um profissional. Sempre, primeiramente, procurar um pediatra, ou se o pediatra mandar para o neuropediatra, ou psicóloga, a psicopedagoga, sempre buscar com todos os profissionais que lidam com aquela criança, para depois a gente chegar a um diagnóstico. Quando é o adulto, a gente sempre é diferente, porque eles buscam o próprio psiquiatra toda aquela sintomatologia, depressão, ansiedade, que já vem de muito tempo e que não encontrou uma causa. Então, sempre buscar o profissional. Para o médico que está se formando, é o aprender, justamente não entrar em mitos e verdades, só em mitos, é o buscar informação, se aprimorar para poder ajudar. E, principalmente, empatia pelo outro. Porque muitas vezes a gente vai ali, eu tenho um caso de um paciente muito querido, que ele, em investigação adulto, investigação de autismo, e um colega olhou para ele e falou: você não tem nada, meu filho, você não quer trabalhar. Então é muito cruel para quem escuta isso. E é quando, a partir do momento que ele identificou o diagnóstico, ele chorou. Então, para você ver a importância de lidar com o ser humano, é o gostar do ser humano. É verdade. E com isso a gente encerra mais um episódio do Medstart. Foi um prazer enorme ter esse convidado de honra aqui com a gente. Nestor, que é um amigo pessoal, um querido aqui. Espero ver ele próximas vezes aqui em outros episódios. Venho sim, só Tchau, tchau. chamar.